Vamos começar aqui fazendo seguindo, né? Por uma viagem aí para os territórios do estado, né? Aconteceu agora no centro de eventos, começou hoje no centro de eventos e segue até amanhã o seminário Novos Gestores de 2025, realizado pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a APRESE. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, foi quem apresentou a palestra magna com o tema Administração Pública, Desafios, Limites e Possibilidades para os Novos Gestores. O chefe do executivo disse no momento que ele quer ter mais proximidade com os prefeitos nesses seus 2 últimos anos do primeiro mandato, né? É o Manei que já está com o nome aí posto para ter um segundo mandato, para se candidatar, né? Ele ressaltou que as reuniões com os gestores municipais no Palácio do Abolição ainda vão ocorrer, né, desse ano, mas que ele espera poder se encontrar também nos municípios. O governador prometeu viajar mais, gastar mais a sola de sapato andando pelo interior do estado e visitar os gestores que foram eleitos, né? Ainda na ocasião, ele desejou sucesso aos novos prefeitos e ressaltou que eles podem contar com a ajuda do governo no que for possível realizar, né? Teve até uma fala do Eumano que falou assim, que a eleição foi ano passado, acabou e tudo, e é uma sinalização para ter esse diálogo não apenas com os prefeitos da base, né, dos aliados políticos que estavam com o governador, que tiveram o apoio do governador nas eleições do ano passado, mas também todos os prefeitos do estado, né? A gente tem lá uma fala do Eumano que a gente gravou lá no seminário hoje de manhã, que o Felipe esteja lá. Eu vou pedir aqui para a produção colocar no ar. Agora conversa com nossos parlamentares estaduais, efetivamente solicitando também que os prefeitos possam definir prioridades. Nós temos sempre um conjunto de demandas maior do que o orçamento é possível de fazer, mas nessa hora que nós precisamos, então, portanto, definir as prioridades. Eu sempre acho melhor que aqui no governo do estado a gente decida essas prioridades dialogando com os prefeitos, que convivem com as suas comunidades, convivem com o seu povo e pode nos colocar aquilo que é mais premente, aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais necessário para o município. Então eu considero que agora os prefeitos estão apontando já algumas prioridades. Na reunião que nós vamos fazer juntos, com a minha presença pessoal, com a presença do prefeito, com a presença de deputado, a gente possa ali eleger efetivamente qual é a prioridade. Nós temos convênios com os municípios que estão em curso, então nós temos que efetivamente garantir os recursos para que esses convênios possam ser executados e concluídos, e aí discutir o que virá de novo com os gestores que tomaram posse dia 1º de janeiro. Pois a gente viu aí, Felipe, é muito interessante essa sinalização, né, assim, que é uma cobrança de que alguns prefeitos, notadamente o prefeito Sato, o ex-prefeito Sato fazia muito, né, dessa proximidade com o governo, né, ele reclamava mas curiosamente o Sato era meio que o único que reclamava, você não tinha tanta reclamação assim dos outros prefeitos. Exatamente, Delano. O Ceará é um estado com 184 cidades e nesses 2 primeiros anos do mandato do governador Eumano, o único prefeito, ou o único que reclamava mais, era o prefeito de Fortaleza, José Sarto, né? Esse diálogo entre os entes do executivo é muito importante, né, Delano? Aí não só falando do governo do estado e dos governos municipais, mas também com o governo federal, porque mesmo adversários políticos, né? No caso, aqui no estado, o governador Eumano tem poucos adversários nas prefeituras, é importante a gente ressaltar isso, né? Nas eleições municipais do ano passado, a maior parte dos prefeitos eleitos foram aliados do governador, mas mesmo em situações em que existe ali um confronto de ideias políticas, né, políticas partidárias também, é importante existir esse diálogo porque você está fazendo política não para o seu partido, você está fazendo política para a população, né? E a população, ela independente dos grupos políticos que são formados, ela precisa do poder público ali fornecendo o seu trabalho, né, para a saúde, para a educação, para a segurança pública e todas as demais áreas. Né, falando sobre esse bloco de aliança do governador, né, eu citei aqui que boa parte dos prefeitos eleitos foram aliados do governador Eumano. Das 184 cidades, cerca de 170 foram eleitos por partidos que fazem parte do arco de aliança e em alguns casos também, como por exemplo do União Brasil, né, nós tivemos prefeitos eleitos pela União Brasil aqui na região metropolitana de Fortaleza, em Pacatuba, em Maracanaú, que aí são alinhados ao prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que também são parte do governo. Eu acho que tem 3 cidades mais importantes aqui do Ceará em que opositores foram eleitos, mas que já há um indicativo de que pode existir também ou uma aliança, ou se não essa aliança, um diálogo mais
mais constante, né? Aí a gente fala de Iguatu, em que o prefeito Roberto Filho, do PSDB, foi eleito, Juazeiro do Norte com o Gleidson Bezerra. A gente lembra que em Juazeiro teve uma eleição muito disputada com um aliado do primeiro escalão, né, do governador Eumano de Freitas, que é o deputado estadual Fernando Santana, e Sobral também, né? Sobral, a gente lembra que é uma cidade que há cerca de 30 anos era dominado pelos Ferreira Gomes, né, ou eles próprios ou aliados comandavam a prefeitura de Sobral. Acabou que foram derrotados, né? A ex-governadora Isolda foi derrotada para o Oscar Rodrigues, que é da oposição ao governador Eumano de Freitas, mas já há um indicativo também de que pode ter esse diálogo, né? Então, uma fala muito importante do governador, sinalizando para que esses diálogos possam ocorrer aqui no estado e falando também sobre as prioridades, né? As prioridades não só de reuniões com os prefeitos, mas com os deputados estaduais e federais, que são as lideranças de muitos desses gestores municipais. Então, para os próximos meses agora, ainda no primeiro semestre, o governador deve se reunir com essas lideranças políticas para definir quais vão ser as prioridades em cada região e cada município, cada parte do Ceará, né, Delano? Esse mapa que você traçou, Felipe, ele é muito, muito interessante, porque de fato, assim, essas eleições, o cenário ele é até um pouco mais complexo, né, assim, que acho que um gráfico ele não mostra de forma tão precisa. Por quê? Porque você teve ali nessas eleições muitos municípios em que você tinha dois grupos aliados ao governo, né, que estavam na base do governo disputando, mas aí no fundo é aquela coisa, né, tem uns que são mais aliados do que outros, né, era óbvio que a aliança dos Ferreira Gomes era mais forte, tinha uma proximidade mais uma relação mais estreita com o governo do estado. Então, esses em caso de vitória desse outro lado um pouco, não sei se pode falar preterido, eles também põem um certo desafio aí dessa relação e tudo, porque tem pressão dos outros lados também, né? Como é que vai ser? Não é simplesmente acabou, todo mundo fica amigo. E aí entra uma importância muito grande nesse diálogo, nessa articulação política, né? Por isso que tem não à toa, o governo ele tem cargos que são hoje destinados a isso, né? Você tem o ex-deputado Nelson Martins, que trabalha aí diretamente com os municípios dialogando, e os municípios têm os seus próprios interlocutores, que são os deputados, né? Eles voltam com os deputados tanto podem mandar, eles têm essa pressão, mesmo quando é um deputado de oposição, ele tem essa coisa, nem que seja para reclamar lá no púlpito, na Assembleia, ele tem essa força. Eu queria só que você comentasse, Felipe, você teve lá, que teve uma notícia que o Eumano comentou, que ele falou sobre o hospital de Baturité, né? O que teve de novidade lá nessa fala do governador hoje de manhã no evento da Prece? A gente lembra, né, que o estado ele está num trabalho de regionalizar a saúde, e desde o ano passado se fala sobre a possibilidade da construção do hospital regional do maciço do Baturité, né, que estaria localizado ali no município de Baturité. O governador, inclusive, é natural da cidade, né, ele é baturitense, né, e lá na coletiva hoje, Delano, o governador falou que o projeto já foi aprovado, né, lá de Baturité. O projeto para esse terreno ser possibilitado já foi aprovado em Baturité. Então, o que falta é a licitação para a ordem de serviço, né, a ordem de serviço que vai permitir a construção desse hospital, que, lembrando, é um hospital municipal, né? O Hospital Regional de Baturité, mas que vai ser um hospital municipal. E lembrando também que a cidade de Baturité vai ter agora curso de medicina, né? A Unilab, que lá funciona, lá em Baturité, Aracoiaba, né? Vai ter o curso de medicina, isso foi anunciado no ano passado. Então, os futuros profissionais desse hospital, que ainda lógico, sem data prevista para o seu funcionamento, nem para quando ele vai estar concluído, mas esses futuros profissionais podem vir, inclusive, do curso local, né, do curso de medicina que vai ter lá na Unilab, em Baturité. É importante esse hospital porque ele articula uma série de apoios, né, tanto do MEC, deve chegar junto, inclusive nós estamos falando de apoio não só de tapinha nas costas, mas estamos falando de recursos, né, então recursos federais, recursos do Estado, né, existe uma expectativa, acho que de atender, teria um raio ali de atendimento de quase 1 milhão de pessoas.